Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samantha Lima, psicopedagoga do Instituto Fleury e estagiária de psicologia, e hoje vim falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, espere um pouquinho, se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link dela aqui para você assistir, então volta, assiste essa parte 1 primeiro e depois você retoma aqui, tudo bem? Na parte 1 do vídeo, eu comentei um pouquinho sobre como que funciona, né, quais são as causas, né, e quais as características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e agora eu vou falar um pouquinho de como que isso interfere na vida, né, de uma criança até de um adulto, porque o transtorno não tem cura, e como que a gente pode fazer um processo de reabilitação aí, desde a criança, né, que seria o mais indicado, né, até mesmo quando se torna adulto. Bom, vamos lá. Sobre a hiperatividade. A questão da hiperatividade é muito legal a gente pensar que, no decorrer dos anos que vai se passando, essa questão vai perdendo um pouco na criança, né? Vai baixando. Então, toda aquela hiperatividade motora, a criança tende a diminuir. Isso acontece por quê, né? Porque a gente, com a sociedade, né? O convívio com a sociedade, a gente aprende, né? Onde a gente precisa ficar quieto, né? Onde a gente não pode falar certas situações, e isso acaba ajudando, né? Nessa hiperatividade a baixar um pouquinho, mas isso não significa que ela vai ser extinguida, tá? Então ela continua lá no indivíduo e aí permanece a hiperatividade cerebral, que é aquela coisa de pensar mais rápido, falar muito rápido, falar atropelado. Isso até mesmo no adulto, tá? Não falo só de crianças aqui nesse momento. Então, quando a gente parte daí, a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para intervir isso antes, para que lá na fase adulta, né, isso esteja com o menor prejuízo possível. Quando a gente recomenda intervenção precoce, sempre que a gente percebe algum sinal, né, de um possível transtorno em uma criança, é porque ela tem uma capacidade muito maior de aprender novos comportamentos quando ela é bem menor. Então, quanto menor você começar a intervenção, né, quanto antes, maior serão os benefícios, porque o comportamento é aprendido mais rápido e ela terá menos prejuízo a longo prazo. Então, um exemplo de uma hiperatividade cerebral é, por exemplo, um adulto que fica balançando a perna o tempo todo, ou então, sempre que está numa reunião, fica batendo na mesa, igual uma criança mesmo na escola, né? E também uma pessoa que pensa muito rápido e não consegue dar conta de tantos pensamentos ao mesmo tempo. O que isso pode se tornar a longo prazo, né? Pode ser comorbidade para outros transtornos. Então, uma pessoa que tem uma hiperatividade de pensamentos, ela pode pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, gerar muitas preocupações ao mesmo tempo, e aí causar um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Ou mesmo de depressão, dessa pessoa querer dar conta de tantas coisas, né, que ela não consegue, né? Porque é uma hiperatividade, e isso não está no estado basal e precisa ser regulado. Tá? Sobre o déficit de atenção, a mesma coisa. O déficit de atenção vai permanecer na vida dessa criança até que ele se torne um adulto, né? E se isso não for tratado, né, nesse trajeto, essa criança, ela já acarretou muitos fracassos durante a vida dela, né? Desde criança lá. Então era aquela criança que precisava se esforçar muito nos estudos para acompanhar os amigos, por exemplo. Então ela precisa sempre ter um esforço muito maior para conseguir fazer as coisas do que os outros, né? É aquela criança que sempre acha que ela é a burra, que ela fracassou de novo, que ela nunca atende a expectativa dos pais, porque os pais sempre estão ali, mas você não presta atenção, você não aprendeu de novo, já repeti isso 1000 vezes. E aquela criança já sente como se ela fosse a fracassada e toma isso para si. Então isso também pode gerar uma comorbidade, que seria a ansiedade ou a depressão também. O importante aqui é a gente lembrar que o TDAH não interfere na inteligência da pessoa, tá? Ela possui as funções cognitivas preservadas, ela tem apenas uma falta de habilidade de juntar as funções
para desempenhar, fazer uma performance, né? O TDAH é um transtorno de performance. Então, para você atingir esse nível, pode ser feita muitas estratégias, né? Inclusive, uma delas é a medicação. Alguns pais têm ainda, né? Pais não só pais, né? Adultos também têm ainda por conta da nossa sociedade, uma aversão, né, à medicação, acham que não precisa, que não é necessário, mas às vezes a introdução da medicação pode fazer diferença a longo prazo na vida dessa criança, né, e mudar completamente a vida de um adulto. Tá? Quando a gente fala em reabilitação para esse tipo de transtorno, a gente está falando em criar estratégias para que ela consiga lidar com aquilo. O porquê? Lembra que eu falei para vocês que TDAH é um transtorno de performance? Porque a pessoa tem as funções cognitivas todas preservadas, ela precisa só colocar aquilo em prática. Ela precisa mudar aquele comportamento. Então, na questão de atenção, por exemplo, ela precisa aprender como para ela funciona direcionar a atenção para o que ela precisa no momento. Então, frente a vários estímulos. Então, ela tá na aula, mas tem carro passando na rua, amigo conversando, professora falando, o outro amigo chutando a cadeira. Como que ela pode frear os outros estímulos e focar, ter a atenção sustentada somente no que ela precisa realizar, né? Como que essa pessoa que é hiperativa, que tem, né, esse cérebro muito mais ativo do que os outros, precisa fazer para conseguir condicionar isso e se sentir mais calmo, né? Freando essa atividade motora e tudo mais. São estratégias que a gente ensina na terapia para criança, né, em forma de reabilitação, que fazem aí toda a diferença no percurso desse transtorno durante a vida dela. Outra coisa que eu acho bem interessante falar um pouquinho para vocês, né? Como que necessariamente atinge essa falha de performance no TDAH? Ele tem a dificuldade, como eu falei, de executar, né, muitas coisas. Então, isso acontece muito porque o TDAH tem traços, né, extremamente desorganizados, então ele tem dificuldade para cumprir um passo a passo. Então, o cérebro dele entende que aquilo ali já é muito difícil. Vou dar um exemplo como um passo a passo para montar um móvel, por exemplo, tá? Quando ele vê aquilo lá, para ele, o cérebro dele é como se ele já achasse que ele precisa gastar muita energia para aquilo. Uma energia que ele já gasta naturalmente para dar conta da hiperatividade do pensamento ou para dar conta de direcionar a atenção que ele precisa, né, em ambos os casos. Então, ele já tá de certa forma com cansaço mental. Então, para ele, quando ele olha aquilo, o cérebro dele já fala, nossa, eu vou gastar muito esforço para fazer isso. E ele acaba procrastinando essa tarefa. Um exemplo para crianças, por exemplo, é uma criança que precisa ler um resumo, né, de um livro ou de uma atividade para fazer uma prova e tudo mais. Então, quando ela olha aquilo lá, ela fala, nossa, muito difícil, eu não consigo prestar atenção nisso. Ou então ela começa a ler e começa a pensar em outras coisas. Então essa criança, ela precisa de estratégias para conseguir lidar com aquilo, né, da melhor forma possível. É claro que a medicação vai ajudar muito, ela vai ajudar bastante. Mas se ela não ter a estratégia e o comportamento adequado para realizar o que ela sabe que precisa ser feito, ela não vai conseguir. Então, por isso que é tão importante a intervenção, né? Nesse processo de reabilitação, tanto infantil quanto adulto, são utilizadas estratégias específicas que podem ajudar tanto a criança quanto o adulto conviver, né, com essa diferença de performance de uma forma muito positiva. Até porque, em muitos casos, isso ainda traz benefícios, né? Por que às vezes as pessoas demoram tanto para descobrir o diagnóstico? Porque o TDAH ele é tão esforçado, ele tem um pensamento tão rápido, tão acelerado, ele consegue se engajar no que ele precisa. Dessa forma, ele consegue mascarar a deficiência dele. Então, ele cria estratégias compensatórias para lidar com isso. Então, é aquela pessoa que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela não vai entregar tudo da melhor forma possível, mas ela consegue ter um rendimento excelente em várias partes da tarefa, né? Isso faz com que essa deficiência fique mascarada. Então, é importante a gente prestar atenção nisso logo cedo, quando aparecem nos primeiros sinais. Bom, uma coisa que eu acho bem importante falar também é sobre o hiperfoco. Com certeza vocês já devem ter escutado falar aí sobre isso pela internet. O hiperfoco acontece no TDAH da seguinte forma.
todos nós somos capazes de entrar em hiperfoco, tá? Isso acontece quando a gente está desenvolvendo alguma coisa que a gente gosta muito, então a gente não percebe o tempo passar. Então, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho que você gosta muito ou fazendo uma atividade que você gosta muito, isso se chama estado de flow, né? Que qualquer pessoa consegue fazer. Só que o TDAH, ele tem isso muito apurado. Então, quando ele faz sentido para ele, ele se sente engajado em alguma tarefa, ele vai literalmente entrar em hiperfoco e ele tem uma capacidade espetacular de desenvolver aquilo que ele se propôs a fazer quando faz sentido para ele. Então, uma das estratégias que a gente utiliza também, né, na Rehab para crianças com TDAH, por exemplo, é fazer dar sentido ao que ela precisa, né, para realizar aquelas tarefas, e com certeza ela vai se sentir mais engajada para realizar, procrastinar menos, né, e isso vai surgindo resultado pouco a pouco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse transtorno que hoje tem sido bastante comentado, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu faço questão de responder. Muito obrigada!